noite a todos. Estamos aqui hoje para apresentar uma palestra sobre metodologia de desenvolvimento web, concretamente usando PHP. Essa palestra é uma palestra que, na verdade, eu já dei antes a convite da Unesp numa aula para uma turma de pós-graduação no ano passado, e hoje estamos aqui dando essencialmente para dar uma base para o pessoal que está interessado em participar nos projetos do próprio PHP, portanto, do grupo profissional do PHP, que tem vários projetos para fomentar o desenvolvimento do grupo, diversas atividades que estão planejadas, e dessas atividades algumas incluem desenvolvimento de serviços para a comunidade a ser disponibilizados no site. De qualquer modo, essa palestra é essencialmente para, apesar de ser mais motivada para dar uma base ao pessoal que vai participar no projeto, o que eu vou falar aqui poderia se aplicar a qualquer tipo de projeto, não necessariamente PHP, não necessariamente desenvolvimento web, apesar da palestra em si ter esse foco. Então, vamos começar então com a palestra. O que eu vou falar aqui é essencialmente como é que uma pessoa que tem uma ideia de um projeto toca o projeto, passando por diversas fases, os diversos tipos de intervenientes, portanto, pessoal que vai estar cumprindo diversas fases do projeto, até porque interessa distribuir ao máximo a carga de trabalho que os diversos projetos do grupo vão exigir. Vou então avançar, falar um pouco sobre a metodologia de desenvolvimento de projetos de software. Isso na verdade, é a minha visão, não necessariamente que outras pessoas que trabalham no desenvolvimento de software usem a mesma abordagem. Portanto, eu estou aqui partilhando a minha experiência, e eventualmente algumas pessoas poderão até não concordar com determinadas estratégias, mas o importante é eu passar a minha experiência, e depois a gente vai até adaptando algumas coisas que possam ser abordadas de maneira um pouco diferente. Então, o que eu proponho é uma abordagem segundo o Rational Unified Process, que propõe um desenvolvimento iterativo em 3 fases. Uma fase de análise de requisitos, análise de riscos. Eu vou falar já a seguir um pouco melhor sobre o que isso quer dizer. E a partir daí se elabora uma especificação do projeto. Depois uma fase de planejamento, que inclui a divisão dos sistemas que se pretende desenvolver, eventualmente em subsistemas, caso os sistemas que estejam sendo planejados sejam complexos. E também a divisão de casos de uso. Eu já vou falar a seguir um pouco o que se entende por caso de uso. A partir daí se gerariam diagramas UML que servirão de apoio à execução do projeto em si. Portanto, a implementação, teste e correção de bugs, se houver, né? E depois também a documentação do usuário. Então vamos ver o que significa cada uma destas fases. Antes disso, eu gostaria de começar a dar um pouco os nomes às posições, às funções que cada pessoa pode ter em cada projeto. Vou falar nos diversos tipos de intervenientes. Teremos todo projeto vai ter alguém que tem uma necessidade que precisa ser atendida. Eu designei solicitador, podia ser uma outra palavra qualquer, mas só para ficar claro, o solicitador, portanto, ele solicita o projeto, define os objetivos, aprova o orçamento, porque quando o projeto tem um custo, é preciso ver se
se quem está solicitando concorda com esse custo, né? E também, no final, vai ver se a implementação está de acordo com aquilo que ele solicitou. Então, normalmente o solicitador seria um cliente, no caso de uma empresa, ou então alguém de uma outra área da mesma empresa que está solicitando o projeto para a área de desenvolvimento. Existe também uma figura que, por vezes, até meio fica omitida, né, que seria o patrocinador. O patrocinador não é necessariamente alguém que vai pagar pelo projeto em si, mas vai garantir os recursos para que o projeto prossiga de forma viável. Portanto, vai garantir os recursos. Se a gente estivesse falando, por exemplo, em cinema, seria o produtor. O produtor aqui vai garantir as contratações necessárias, tudo mais. Ele não vai participar no desenvolvimento em si, mas vai garantir que o projeto prossiga. Depois temos o coordenador, que na verdade é um dos intervenientes mais importantes, tanto que a função dele é avaliar os requisitos do projeto, tal como foram levantados a partir daquilo que o solicitador expressou. Ele também planeja a implementação, faz o orçamento, quer dizer, quanto é que vai custar, vai avaliar, passar um orçamento em termos de custos, não necessariamente o orçamento que vai ser passado ao cliente, porque se for uma empresa tem que ter lucro e tal, em princípio, não é? Ele também supervisiona a implementação, não é bem ele que vai implementar, ele vai supervisionar. Normalmente é o gerente de desenvolvimento, o gerente de informática, conforme a empresa pode ter outro nome. E também tem, por fim, os analistas, que realmente são os que vão implementar o projeto. E também estão encarregados de testar e, eventualmente, gerar documentação. Então vamos falar agora, detalhar um pouco mais sobre cada uma das fases. Na fase de análise do projeto, aquela primeira fase que eu mostrei ali, é necessário fazer o levantamento dos requisitos. Que funcionalidades é que se pretende, que metas, quais são os objetivos que se pretendem atingir, e também prazos. Se alguém quer um projeto que tem que estar pronto até a data X, acaba sendo um requisito, mas é um detalhe importante que precisa ser esclarecido logo na fase de levantamento de requisitos. Também importante há que ver a análise de riscos. Há que ver que riscos é que o projeto pode estar correndo, pode levar ao falhanço. Como sabem, penso que todos têm uma ideia que muitas vezes os projetos na área de tecnologia de informação falham muito porque houve uma má análise de riscos, quer dizer, não se avaliou que pudesse estar correndo certos riscos que depois, no final, levaram a falhar o projeto. Então é bom fazer uma análise de risco. O que é que pode falhar num projeto que o comprometa? É preciso garantir também que o projeto alcance sucesso, e também é preciso ver quais são os parâmetros que determinam o sucesso. O projeto foi completado num determinado prazo e tudo mais. Da fase de análise do projeto, resultaria, em teoria, porque muita gente não gosta de fazer, resultaria um documento de especificação, que é um documento que portanto, lista o resumo dos requisitos, também menciona que riscos é que o projeto poderá estar correndo, que podem levar ao seu falhanço, e também já apontar alguns indicadores de coisas que têm que ser implementadas com uma determinada prioridade. Porque a partir da análise de riscos a gente consegue
vê que certas coisas que não podem falhar talvez tenham que ser implementadas primeiro. Os intervenientes nesta fase são o solicitador, que seria o cliente, não é? O patrocinador pode estar envolvido, porque também vai pôr as pessoas em contato, né? O cliente com o coordenador, para que elas fiquem falando e haja uma boa comunicação. Nesta fase é muito importante uma boa comunicação. Depois, na fase do planejamento, existem várias coisas que é preciso fazer. Uma delas é a definição de escopo. O que é que faz ou não faz parte do projeto? Aquela questão, a gente está fazendo um sistema. Talvez esse sistema seja necessário para implementar um outro, mas os detalhes que são do outro sistema não fazem parte do escopo. Então é preciso isolar só o que é que faz parte de cada projeto. Depois é preciso fazer a divisão do projeto, caso seja uma coisa muito complexa, dividir em sistemas, em subsistemas, para partir para aquela estratégia de dividir para conquistar. Depois também é necessário passar ao planejamento das iterações. Para falar claro, iterações são fases, digamos assim, que a gente divide. Portanto, agora vamos fazer este módulo, aquele módulo, depois aquele módulo. E o importante é saber como dividir essas fases, que é para depois, no final de cada fase, se avaliar o que é que foi feito. Convém que cada fase não seja muito longa. Aliás, a tendência, se alguém já ouviu falar sobre metodologias ágeis, já deve ter ouvido falar que cada iteração deve ser muito curta, que é para já termos parâmetros da avaliação que permitam já corrigir até coisas da especificação numa fase inicial. E depois passamos para a especificação do caso de uso. Sobre o caso de uso eu vou falar a seguir. Que casos de uso é que deve implementar cada sistema? Cada sistema vai estar dividido em diversos casos de uso. Esses casos de uso eu vou falar mais para frente com mais detalhe, mas só para ter uma ideia, quando se fala em casos de uso são, por exemplo, as telas, a tela de login, a tela do cadastro, a tela daquilo. Mas eu já falo mais sobre isso. Daqui, da fase do planejamento, resultam documentos de texto e, eventualmente, diagramas UML, que são diagramas com determinados símbolos que representam vários artefactos do projeto. Existem vários tipos de diagramas. Eu uso bastante diagramas de caso de uso, porque são os que me orientam mais do desenvolvimento, mas também poderão existir outros tipos de diagramas. Depois no final vou mencionar alguma bibliografia para quem quiser estudar um pouco mais sobre o UML e ter uma boa ideia sobre o assunto. Os intervenientes nesta fase de planejamento são essencialmente o coordenador e os analistas. Portanto, já é alguém que vai ser mais próximo da parte da implementação. Por fim, a parte da implementação, que inclui a modelagem de todos os componentes, sejam classes de objetos, estruturas de dados, bancos de dados, esquemas disso e daquilo, tudo que for necessário. A parte de codificação, que é o que normalmente se designa a parte quando se vai já escrever código que implementa os componentes que foram modelados do ponto acima. Depois uma fase de homologação, que na verdade é testar e verificar se o projeto em si já está de acordo com aquilo que foi especificado, aquilo que se pretende. Desta fase de implementação vai eventualmente resultar uma documentação para o usuário que vai explicar
como as funcionalidades que foram implementadas devem ser usadas. Nesta fase intervêm essencialmente os analistas, que vão implementar o código, o coordenador, que vai orientar tudo, e o solicitador vai só aparecer na fase de avaliar se realmente aquilo que normalmente se dizia por dar o aceite. Se está aceito ou não aceito aquilo que foi implementado de acordo com o que se pretende. Nesta fase, como eu mencionei antes, estamos aqui falando de uma metodologia iterativa, significa que depois voltará a repetir-se para implementar outras fases, outros módulos do projeto. Então, quando se fala em iterações, são coisas que vão se repetir progressivamente até o projeto estar terminado, ou até passar para uma nova fase de especificação do projeto. Pronto, posto isto, agora aqui, digamos que a parte que começa aquilo que eu tenho, o principal que eu venho aqui falar com esta palestra, que é como é que a gente pega num projeto, uma ideia de projeto, e parte para uma implementação, nomeadamente para projetos web em PHP. Como eu mencionei aquela parte na parte do planejamento, aqui dividir o sistema o projeto em sistemas e subsistemas, de forma a poder lidar melhor com as metas. Poderemos ter uma divisão de sistemas, subsistemas e casos de uso. É preciso então implementar cada caso de uso, desenvolvendo componentes para implementar regras de negócio, gerar interface com o usuário e acessar sistemas externos e acessar e armazenar dados persistentes. Persistentes é gravar no banco de dados, se for o caso, se for uma coisa que seja importante. Quer dizer que os dados que são gravados, eles vão continuar existindo ali para a consulta posterior. Então vamos agora falar um pouco melhor o que é isso dos casos de uso. Portanto, os casos de uso são essencialmente situações que o sistema irá processar. Normalmente é só falar as telas ou as páginas do cadastro, a página do login e tudo mais. Em cada caso de uso é preciso descrever a situação, um caso de uso de cadastro. O que é que acontece ali? Vai haver uma tela que vai aceitar que a pessoa entre os dados e tal. Então é preciso descrever a situação. E os atores envolvidos. Atores aqui pode ser o usuário, ou pode ser um sistema externo. Por exemplo, se o caso de uso estiver implementando uma comunicação, por exemplo, com um site externo, coisa, o site externo é o que se chama, também se inclui nessa definição de ator. Uma coisa que é importante avaliar, documentar em cada caso de uso é aquilo que se chama as pré-condições. O que é que o sistema deverá satisfazer, o que é que cada caso de uso deverá satisfazer para ser iniciado. Por exemplo, se a pessoa está na tela de login, obviamente a pessoa tem que estar cadastrada, né? Senão não vai ter nem como se autenticar, né? Então isso se chama as pré-condições. Mais para frente vamos ver um pouco melhor o que é que esses detalhes dos casos de uso implicam na própria implementação do projeto. As pós-condições são aquilo o que deve resultar do caso de uso. Uma pessoa está lá na tela de cadastro. Quando termina o caso de uso de cadastro, significa que um registro sobre os dados que a pessoa
entrou, foi criado lá no banco de dados. Então, o registro que foi criado no banco de dados é uma pós-condição. Quer dizer, o que é que resulta de cada caso de uso? A ativação é o evento que levou ao início do caso de uso. Por exemplo, se a pessoa está na tela de login, o que levou ao início do evento foi a pessoa acessar a página correspondente à tela do login. É uma coisa normalmente bem simples. E depois também é preciso documentar os fluxos de eventos. Quer dizer, a pessoa digita lá o nome do usuário, a senha lá na tela de login, e carrega no botão, depois aparece uma mensagem a dizer que se autenticou, não autenticou. Tudo isso, todos esses passos é o que se chama os fluxos de eventos. Existe um fluxo, que é o fluxo de eventos normal, que é o que deve acontecer na situação normal. Mas depois existem outros fluxos, chamados alternativos, que são situações particulares. Por exemplo, a pessoa enganou, não digitou a senha correta. É preciso escrever os passos do que vai acontecer quando a pessoa erra a senha. Então isso aí é um fluxo alternativo. Para além disso, é preciso também documentar situações excepcionais previstas. O que são essas situações excepcionais? Imagine que a pessoa está se cadastrando e ela escolhe um nome do usuário que já existe. É preciso prever o que vai acontecer e, inclusivamente, associar um fluxo de eventos, no caso seria um fluxo de eventos alternativo. Portanto, essas são as situações previstas. Quer dizer, aquilo que o sistema vai estar preparado para lidar. Portanto, se a pessoa digitou o nome do usuário que já existe, é preciso determinar o que é que vai acontecer, como é que o sistema se deve comportar, e tudo isso precisa estar tudo bem documentado. Então, partindo... Pronto. A partir da definição desses conceitos do que é que são os casos de uso, tendo isto tudo documentado, o que é que a gente deve fazer, podemos partir para uma implementação. Quer dizer, eu sei que a maior parte do pessoal que desenvolve acha esta parte chata de documentar, especificar. Eu até gostaria de fazer um comentário só para lembrar o seguinte: tudo isso é chato, mas quando é um projeto que envolve várias pessoas é necessário. Inclusive quando é um projeto que envolve clientes que pagam por vezes valores elevados, é importante. E um outro detalhe que eu também queria mencionar: normalmente quem faz esta parte de especificação é o gerente e tal. E até para lembrar que normalmente é por causa desses e outros detalhes que exigem maior responsabilidade que os gerentes de informática naturalmente ganham mais que analistas e outro pessoal que desenvolve tarefas necessárias, mas talvez não tão críticas. Então é chato, mas é necessário. E especialmente num projeto como nós temos aqui do próprio PHP, que vai envolver várias pessoas, em que podemos ter várias pessoas entrando e saindo, talvez umas não vão conseguir continuar uma fase, outras vão ter que retomar. É importante ter tudo documentado, que é para, na hora que entra uma pessoa e sai outra para complementar, a pessoa saber onde pegar, o que é que falta e o que é que não falta. Então, voltando à parte que eu estava iniciando, a parte de implementação, que vai usar a documentação do caso de uso, de todos os casos de uso. Portanto, vamos começar a implementar cada caso de uso um de cada vez. Eu vou falar um pouco detalhar um pouco sobre a implementação de cada caso de uso na prática.
essa metodologia que eu venho aqui falar hoje, ela divide a implementação do caso de uso em dois pequenos componentes. Um que é o script da aplicação web, que é responsável por receber o pedido HTTP, né, e retornar a resposta. E depois existe o componente de regras de negócio, que implementa as situações previstas na especificação do caso de uso. E o uso sempre é esta abordagem: ter um script web e uma classe de caso de uso. Então agora vamos ver o que cada uma significa. O script de web, o que é que ele faz? Ele carrega os componentes necessários, seria include, require, se for numa outra linguagem seria outro comando qualquer. Agora, como o PHP 5 até tem autoload, então às vezes nem é necessário explicitamente por lá os comandos include, require, respeito às convenções do autoload. Depois, o script do web vai invocar o componente de regras de negócio, que eu vou falar mais detalhadamente a seguir, que é essencialmente uma classe. Para além disso, para invocar, quer dizer, satisfazer o processo do caso de uso em si, para além de invocar o componente de regras de negócio, ele vai também processar erros não previstos no caso de uso. Citações excepcionais, falhas, por exemplo, falhas no acesso ao banco de dados ou a sistemas externos. Então, isso daí não está previsto no caso de uso. Pode acontecer, o banco de dados está bem baixo, é preciso dar um processamento adequado a essas situações excepcionais que não foram previstas no caso de uso em si. Eu agora vou só abrir aqui rapidamente um script de exemplo um exemplo de script web. Não sei se está dando para enxergar bem. Quer mais aumentar? Pronto, essencialmente o que temos aqui são os tais comandos de include, que vão carregar os componentes da regra de negócio. Mais para frente eu vou falar um pouco sobre esta classe de configuração que está sendo carregada e inicializada aqui. Também tem a invocação do componente de regras de negócio, como eu falei, é uma classe. Tem aqui a invocação de algumas funções. E se houver algum problema, se falhar, aqui embaixo tem o processamento das citações excepcionais não previstas no caso de uso. Bem, isso, por enquanto ainda não é para entender isso melhor. Mais para frente as pessoas vão ter uma melhor ideia do que significa cada uma dessas coisas. Portanto, agora falando do componente de regras de negócio em si, portanto, que é o que trata da implementação do caso de uso, o que é que ele faz? Verifica as pré-condições, aquilo que eu falei, as condições têm que estar satisfeitas para que o caso de uso possa ser iniciado, implementa os fluxos de eventos normal e alternativos, quer dizer, o componente de regras de negócio já tem que prever até aquelas situações, já tem que implementar todas aquelas situações que foram previstas e assegurar as pós-condições. Aquela história de, se eu estou na tela do cadastro, se no final tem que existir um registro no banco de dados com os dados do usuário, o caso de uso vai ter que o componente de regras do negócio é responsável por assegurar que isso vai acontecer. E também processa as situações excepcionais previstas. Todas aquelas situações que eu mencionei há pouco como exemplo, que estavam previstas no caso de uso.
Portanto, é implementado por uma classe de caso de uso. Então agora vamos passar a definir o que é que tem na classe de caso de uso. Portanto, a estrutura da classe consiste eventualmente em variáveis públicas para a configuração de detalhes que devem ser passados ao exterior e exterior da classe, digo eu, e retorno de erros. Algum erro que ocorreu vai passar para fora da classe, para ser processado por fora da classe. Poderão existir, no mesmo arquivo que tem a classe, classes auxiliares que possam ser necessárias para algumas funções. E a própria classe poderá ter variáveis e funções privadas para passar valores ou executar operações auxiliares. Para além disso, a classe deverá ter interface constituída por funções públicas que tratam de uma preocupação importante, que é separar o processamento do caso de uso da apresentação dos resultados. Portanto, irá ter uma função de inicialização, uma de processamento e uma de geração de resultados. Vamos ver agora o que é cada uma dessas funções. Que eu falei que é uma interface. Agora no PHP 5 tem suporta a definição de interfaces, definir funções que podem ser implementadas em diversas classes. Eu estou definindo aqui uma interface com 3 funções que eu mencionei antes. Então vamos ver primeiro a função de inicialização. Então ela ocorre, a invocação da função de inicialização ocorre antes da ação propriamente dita. Portanto, aquilo que o caso de uso vai ter que implementar. O que ela faz? Portanto, inicializa variáveis e objetos auxiliares que podem ser necessários durante a execução do caso de uso. Se for necessário, vai acessar dados persistentes. No caso, acessar banco de dados, pode ser que seja necessário acessar banco de dados durante a inicialização. E o principal que vai fazer aqui na função da inicialização é a verificação das pré-condições. Um detalhe importante é que a função de inicialização, tal como estou definindo nesta implementação, nesta abordagem que eu defini de mapeamento de caso de uso, a função de inicialização pode falhar em caso de erro não previsto. Por exemplo, eu tentou acessar o banco de dados, deu um erro. Então a função pode falhar. Quando eu digo pode falhar, quer dizer que a função vai retornar um valor booleano, verdadeiro ou falso. Se falhou, retorna falso. Se correu tudo bem, retorna verdadeiro. Seguidamente é necessário também implementar uma função também importante do interface, que é o processamento do caso de uso em si. Quer dizer, essa função vai implementar as ações associadas aos fluxos de eventos. Portanto, o fluxo de eventos normal e os alternativos, se existirem. Portanto, durante a invocação da inicialização se determinar que as pré-condições não estão satisfeitas, a função de processamento não vai fazer nada. Por exemplo, um caso de uso que para acessar uma página de opções do usuário logado. Se o usuário não estiver logado, que seria uma pré-condição, o processamento não vai fazer nada. Significa que durante o processamento, a função do processamento, vai haver uma verificação da condição, se as pré-condições foram satisfeitas. Para além disso, a função de processamento vai tratar das situações excepcionais previstas.
aquelas que foram especificadas na documentação do caso de uso. E vai também, como eu mencionei antes, assegurar as condições, aquela história de tela de cadastro, precisar criar um registro, banco de dados, é no processamento que vai acontecer, portanto, na função de processamento. Para além disso, prepara resultados a apresentar usando variáveis privadas. Eu vou mostrar melhor o que isso quer dizer. Por exemplo, se o usuário se cadastrou, vai ser, se correu tudo bem, né? Vai ser necessário mostrar alguma coisa para o usuário e o resultado do processamento vai ter condição verdadeira ou falsa se ele se cadastrou. Isso vai ser usando variáveis privadas da classe, vai ser guardada essa informação. No caso, seria necessário para ser usado na função de apresentação de resultados que eu vou falar a seguir. A função de processamento, ela executa todas as ações, mas ela não vai exibir nada para o usuário. Por exemplo, se vai mostrar uma página que a operação teve sucesso, ou vai mostrar um formulário, ou vai fazer o quê, não é na função de processamento que isso acontece. Exceto em situações particulares, casos de uso que implementem aquelas ações normalmente chamadas de streaming, como por exemplo, você está fazendo um download. O download tem que ler um arquivo para servir para o usuário. Então, o conteúdo do arquivo já é o resultado, já é a resposta ao pedido HTTP que vai servir o resultado. Então, nesse caso, a função de processamento é que vai gerar o resultado em si. Mas, se for, por exemplo, uma página que mostra, por exemplo, opções, mostra, por exemplo, um formulário de cadastro, não é na função de processamento, é na função que eu vou falar assim. Um outro caso também que a função de processamento poderá apresentar resultados, quer dizer, gerar a resposta HTTP, portanto, o retorno do script em si, seria quando estamos implementando respostas a pedidos AJAX. A AJAX está muito na moda, tem se falado muito, mas como existe uma interação entre o browser e o servidor web e que é necessário gerar a resposta como parte do processamento, se for o caso, portanto, gerar a resposta de um script AJAX, de um pedido AJAX, será feito dentro do processamento, da função de processamento. Nos outros casos, como eu vou mostrar a seguir, já será na função de resultados. Isso depois vai ficar mais claro, portanto, se não tiver a entender bem agora o que é que eu estou falando, a seguir vai ficar mais claro com o esqueleto que eu vou mostrar. Por fim, um detalhe importante, tal como na função de inicialização do caso de uso, se houver, em caso de erro não previsto, esta função pode falhar, portanto vai retornar um valor booleano, verdadeiro ou falso. Se falhar, retorna falso, se tiver sucesso, retorna verdadeiro. Por fim, a geração de resultados, portanto a função que gera os resultados do caso de uso, que vai apresentar o formulário do cadastro, ou que vai apresentar a mensagem de que o cadastro teve sucesso, o que é que for. O que tiver resultado que deve ser retornado para mostrar no browser, como mencionei antes. Esta função, então, agrega resultados obtidos durante o processamento, quer dizer, se é preciso mostrar uma mensagem que mostrar algo que é composto de várias informações que foram obtidas, quer dizer, fez uma consulta ao cadastro e é preciso mostrar uma informação associada, vai agregar, vai compor, pode usar templates, pode misturar HTML fixo com valores obtidos do processamento, e é aqui que ocorre isso daí. E, portanto, gera a saída do script web.
Portanto, a função de saída gera o resultado. Tirando aquelas duas situações de streaming, download ou de Ajax, é aqui que é gerar toda a saída. Portanto, existe sempre esta consistência. E é importante mencionar que deve existir consistência, quer dizer, não deve haver exceções para a implementação de um projeto usando esta metodologia se tornar mecânica. Porque uma pessoa implementa um caso de uso, implementa vários e já faz tudo sem ter que perder muito tempo a estudar o assunto. Quer dizer, como se torna mecânico, portanto é repetitivo, a pessoa começa a ganhar habilidade, até usando uma metodologia sistemática, começa a produzir cada vez melhor. Por fim, um detalhe, a geração de resultados, a função de geração de resultados nunca falha. Portanto, não tem um valor de retorno. Ele só gera a saída só gera o resultado, só gera a resposta do pedido HTTP, mas não falha. Portanto, não retorna nada, nem verdadeiro nem falso, tal como as outras duas funções. Como é que é o esqueleto de uma classe de caso de uso? Portanto, existirão variáveis públicas, como por exemplo uma variável para retornar o erro. Isto é um exemplo hipotético. Existirão variáveis privadas que vão guardar valores necessários durante o processamento de casos de uso para partilhar entre as diversas funções. Se necessário, existirão também funções privadas. E por fim, as funções públicas, aquelas três que eu defini no interface. A função de inicialização. Eu estou aqui dando nomes, até pus tudo em português, mas isso agora é uma questão de convenção. Eu costumo, muito porque eu desenvolvo muitas coisas que não são especificamente para usuários que sabem português, então eu costumo usar nomes em inglês. Então nesse esqueleto aqui eu estou usando variáveis e funções com nomes em português só para ficar claro, não que seja necessariamente uma convenção que todos devam ou não seguir. Então a função inicializar, ela vai avaliar se as pré-condições são verificadas. Se por acaso ocorreu algum erro, quer dizer, isto aqui é pseudocódigo, na prática não faria muito sentido este código aqui, mas é só para ter uma ideia de como é que seria. Portanto, se ocorreu algum erro, portanto, seria inicializada aqui esta variável de erro com um valor qualquer, uma mensagem de erro, que normalmente é uma mensagem de erro para humanos entenderem. Eventualmente será usada para aparecer num log, para fazer sentido, né? Para ajudar a pessoa a corrigir algum problema que ocorreu. E vai retornar falso. Quer dizer, o valor booleano, se falhou, retorna falso. Se deu tudo certo, retorna verdadeiro. Agora, a função de processamento. Essa função vai verificar naquela variável privada, isto é só um exemplo, que guardaria um valor que resulta de uma avaliação se as pré-condições foram satisfeitas, se foram verificadas. Se não foram verificadas, portanto, se for falso, não faz nada. Então retorna logo. Retorna ali o valor verdadeiro. Quer dizer, não falhou, o caso de uso não falhou, mas não vai fazer nada. E depois continua executando as tarefas do processamento em si. E eventualmente gera dados, informação que vai ser usada para mostrar na saída. Mas ele vai guardar numa variável ali privada
com essa aqui saída que eu estou aqui mencionando, porque não é aqui que ela vai ser devolvida, quer dizer, retornada para o browser. Não é aqui que ela vai ser mostrada, como eu mencionei, é só na função a seguir. Então vai guardar numa variável privada. Estou dizendo uma variável, mas podem ser várias. Podem existir vários tipos de dados que precisem ser mostrados na saída. Então só estou usando uma variável aqui só para dar exemplo. Depois, se ocorreu algum erro, novamente, é armazenada a mensagem de erro que ocorreu e retorna falso. Aqui faltou aqui faltaria aqui um lápis, faltaria aqui um return true, que seria, portanto, se tudo correu bem, apareceria aqui um return true. Tem aqui esse erro no slide, depois eu preciso corrigir. E por fim, a função de gerar resultados. Ela pode ser tão simples como mostrar o que é que foi gerado na saída preparada. Então, não está correto, eu aqui usei a variável saída, ali pus saída preparada. Também é um outro pequeno erro que eu preciso corrigir. Mas o que importa a reter é que os dados que foram gerados no processamento, são apresentados nessa função. E como podem ver, essa função não retorna nada, não é uma função booleana como as outras. Vou só aqui então mostrar um exemplo de caso de uso. Está dando para ler? Então, como eu mencionei, vamos ter aqui algumas variáveis. Pronto, eu estou usando uma sintaxe aqui nesse exemplo de PHP 4. Então não teria os privates e publics como poderia ter se fosse usado uma sintaxe de PHP 5. E então aqui essas variáveis, essas primeiras seriam as públicas, essas depois seriam as privadas. Usar alguns valores necessários para passar entre as funções. Depois teria uma função de inicializar o caso de uso, como eu mencionei no exemplo, eu estava usando uma nomenclatura, naquele esqueleto eu estava usando nomenclatura em português, e aqui eu usei uns nomes em inglês, porque esse exemplo que eu estou usando aqui, isto até foi tirado de um outro projeto que eu já tinha pronto, que até usei, que é aquele sistema de notícias para quem já me ouviu falar, pelo menos, do projeto do MetaStorage. Eu tenho um projeto de exemplo que é aquele sistema de notícias básico, que publica a notícia e já mostra. E esse é o caso de uso que mostra os artigos que foram publicados. Então aqui na função de inicialização eu vou criar alguns objetos, inicializando algumas variáveis, para gerar um objeto relatório que vai pegar os artigos em si, do banco de dados. Aqui também eu tenho uma classe que processa um template com alguns valores. Então, é aqui na função de inicializar que eu crio esses objetos. Esses objetos vão ser usados mais tarde, mas eles são inicializados aqui na função que eu estou mostrando, inicialização. Depois a função de processamento vai processar o caso de uso em si. Não interessa muito entender o que é que este exemplo faz, porque é uma coisa muito específica deste projeto de publicação de notícias. Ele aqui só está vendo se vai publicar, se vai gerar a saída dos artigos em HTML ou se vai ser um feed em RSS.
Pronto, tem aqui mais uma invocação de uma função de uma outra classe que vai pegar os artigos. Se correr tudo bem, se falhou aqui, vai inicializar, vai pegar o erro que ocorreu da outra classe que falhou. Se deu tudo certo, vai retornar o valor verdadeiro, que deriva, que foi passado para essa variável de sucesso aqui. Por fim, a função que gera a saída, ele está avaliando algumas variáveis privadas para ver se está gerando a saída em RSS ou em HTML. Pronto, não interessa muito aparecer aqui. Eu até tenho aqui bastante XML aqui misturado, que é do RSS. O ideal não era por aqui. Normalmente eu tenho uma classe que já gera RSS. Então este exemplo só aparece com o XML aqui tudo misturado aqui no próprio código de PHP. Não é um bom exemplo, mas eu só fiz isso porque eu não queria depender dessa classe que eu tenho pronta que gera RSS. Então o ideal seria que na parte de saída tudo fosse gerado com templates, para não misturar o código com o HTML ou XML, o que quer que seja a saída. Esse aqui é um exemplo, como eu mencionei, era só mais para ter esse projeto pronto, sem depender de mais classes fora desse projeto de publicação de notícias lá do projeto Metastories, de exemplo. Pronto. Aqui seria a geração do XML. Estou tentando andar para baixo. Não é pequeno, não está ajudando. E aqui seria a geração da listagem dos artigos em HTML. Pronto. Não interessa muito estar a explicar esse caso de use em si, era só para dar um exemplo. Voltando à apresentação propriamente dita. Uma situação que também importa ver é como se faria o tratamento de erros não previstos. Porque são erros não previstos, resulta de alguma situação que precisa ser corrigida. Por exemplo, se o caso de uso, a implementação precisa acessar o banco de dados, se o banco de dados está em baixo, está dando um erro, é preciso ver se o erro é do operacional, será que o servidor está em baixo, ou tem algum problema, ou será que foi algum erro o SQL estava errado, ou tinha algum bug ali que não estava funcionando. Então é preciso processar esses erros que não foram previstos de forma adequada. Portanto, esses erros não previstos ocorrem durante a inicialização ou processamento do caso de uso. São aquelas duas primeiras funções da interface pública que retorna verdadeiro ou falso. A implementação com uma classe de caso de uso especial, quer dizer, como eu tive aqui mostrando, cada caso de uso é implementado com uma classe. Agora, o tratamento dos erros é feito com uma classe especial só para esse propósito. Porque, eventualmente, você até, durante um projeto, você vai querer ter o mesmo tratamento. O que poderá ser esse tratamento de erros? Poderá ser uma geração de um log, poderá ser enviar um e-mail para o administrador, e então não vai variar muito. O tratamento, apesar de cada caso de uso ser distinto, o processamento dos erros em si não vai variar muito. Então, a invocação ocorre no final do script do web, que eu mostrei lá atrás. Talvez seja interessante mostrar aquele script do web, por exemplo, de novo, só para dar uma ideia. O que é que deve ocorrer o que é que esse caso de uso deverá fazer? Registrar as ocorrências, gerar um arquivo de log, para poder ser consultado depois, para saber o que é que ocorreu, né? Porque quando ocorrem os erros, as pessoas
os responsáveis não estão ali de volta. Então é necessário também notificar. Pode ser por e-mail, ou mandar uma mensagem lá para o BIP, ou page, ou mandar uma mensagem para o Messenger. Isso agora também já depende até um pouco da imaginação de como seria a forma mais rápida de notificar os responsáveis. A gente até tem discutido, estávamos falando outro dia acerca daquela classe que tem uma classe que notifica, vai analisando os logs e notifica, manda um e-mail às últimas entradas dos logs. O princípio aqui seria o mesmo, mas não tem nada a ver com essa classe que a gente tinha falado entre nós. O que interessa aqui é que a gente tem uma classe de tratamento de erros que vai fazer essas ações. E por fim, acho que é uma coisa que é importante até por questões de segurança. Se ocorrer um erro, não vai dizer ao usuário que o banco de dados X executou o SQL errado, não sei o que mais. Esses detalhes do erro em si não devem ser mostrados ao usuário, porque de repente poderá estar sendo divulgada informação sensível, informação que compromete a segurança do sistema de informação. O que deve ser mostrado ao usuário é: desculpe, no momento o sistema não está disponível. Tá bom, sem dar dicas. Claro que existe muito até o vício dos desenvolvedores em fazer com que as mensagens de erro sejam úteis para eles mesmos. Elas não devem ir para a tela, não devem ser mostradas para o usuário. As mensagens de erro que esclarecem o erro em si, do que ocorreu, elas devem ir para os logs, algo fora da visão do usuário. Porque de repente o usuário pode ser alguém com intenções maliciosas e pode se aproveitar dessa informação. Pronto, isso também depende de se o sistema que está sendo implementado é crítico ou não. O importante é mostrar uma mensagem amigável, portanto, sem expor os detalhes dos erros. Eu vou só aqui mostrar o script do web de novo, que eu tinha mostrado de exemplo, só para mostrar onde é que acontece cada coisa. Aqui tem a invocação do caso de uso. Chamou a função de inicializar, a função de processar. Se deu tudo certo, mostra a saída. Se houve um erro, vai buscar a classe de uso de processamento de erros, inicializa tal qual como uma classe de caso de uso normal, e chama também as funções de inicializar e processar e gerar a saída tal como se fosse um caso de uso normal. É a mesma interface, apenas com uma funcionalidade, um propósito específico, que é o de processar erros. Então, vamos continuar. Agora ver aqui uma situação que ocorre bastante, quer dizer, ocorre em praticamente todos os projetos, que é ter que lidar com pré-condições complexas. Ou seja, são condições que, para serem satisfeitas, precisam de ter casos de uso próprios. Como, por exemplo, sei lá, o usuário vai acessar uma página que precisa estar cadastrado. Sei lá, o sistema de notícias quer enviar notícia, mas tem que estar cadastrado. Se o usuário não tiver cadastrado e logado, quer dizer, identificado, não poderá fazer. Então é necessário garantir essa pré-condição. Então, na hora que ele acessa a página de enviar a notícia, né, seria o evento da ativação, tem que ocorrer alguma coisa que primeiro verifique que a condição de estar logado e identificado e tal, que já tinha um cadastro, não foi satisfeita, e é preciso proceder a algo que garanta que ela pode vir a ser satisfeita, como por exemplo redirecionar para uma página
de autenticação portanto, a página de login seria uma página de login se eu já tiver cadastrado, ou então a página de cadastro se ele ainda não tiver cadastrado. Então, a verificação dessa pré-condição de ele estar logado, né, é feita na função de implementação. Na verdade, aqui está errado, eu queria dizer na função de inicialização, como eu tinha mostrado antes. E essa garantia de que a pré-condição é satisfeita pode ser assegurada evocando uma classe de casos de uso separada. Por exemplo, se o usuário não está logado, pode ser invocada a classe de casos de uso que vai fazer aparecer a tela de login, que é para ele se logar. Ou então aparecer uma mensagem assim: você não está logado, e aparecer também um link para o usuário ir à página de login e se identificar aí. Uma outra alternativa de mostrar a página de mostrar o link seria já redirecionar diretamente para a página de login, porque realmente precisaria estar identificado o usuário. Depois do usuário se identificar, é preciso que ele volte ao caso de uso normal, onde ele estava, né? Esse seria o ideal. Vocês já viram, quando, por exemplo, você acessa uma página que precisa, você de um site qualquer que precisa estar identificado, muda para uma página que aparece lá o formulário de login, e depois volta para essa página. A página de login pode ser acessada tendo o usuário visitado anteriormente muitas outras páginas. Então é preciso saber como voltar à página onde ele estava. Então, uma técnica que se usa frequentemente é passar para a página de login, ou pelo link ou pelo redirecionamento, passar um parâmetro de retorno que identifica a página para ele vai retornar depois de se identificar. Por exemplo, esta é uma sequência, um código que não sei se está dando para enxergar. Ali naquela última linha que está com uma letra menor, tem aqui uma variável que define qual é a página de retorno. Por exemplo, estava acessando a página de opções do usuário. Se ele não estava logado, ele vai redirecionar para a página de login com este comando aqui, header, que manda o header location com o URL da página de login e passando como parâmetro a página de retorno. Quando quando ele acessa a tela de login e se identifica corretamente, pois para ele voltar à página que estava anteriormente, o caso de uso da página de login vai pegar esse parâmetro daí para saber qual é a página quando ele vai retornar por ele estar anteriormente. Agora vamos passar a falar como se processa o desenvolvimento e implantação do projeto. Isso que eu vou estar mostrando aqui reflete essencialmente a minha experiência. Eu trabalho os meus projetos são todos guardados num repositório CVS. Também podia ser Subversion, mas por motivos históricos o CVS continua usando o CVS, apesar de Subversion ser tecnicamente superior. Mas também recomendo o uso do Subversion. No caso do próprio PHP, o repositório do projeto já está em CVS desde o início. Se houver uma grande vantagem em mudar para Subversion, até dá para migrar.
não sei se perde alguma coisa, seria uma questão a estudar. Qual é o interesse de ter os arquivos do projeto no repositório CVS? É que tudo que vai para um repositório CVS é mantido histórico. Todas as alterações, quem fez a alteração, descrições, não só do que é que os arquivos, o que é que eles representam, mas também todas as alterações, né, na hora que o desenvolvedor que vai atualizar um arquivo, ele é solicitado entrar uma descrição daquilo que ele está alterando, não precisa contar uma grande história, basta resumir em poucas palavras o que é que está sendo alterado. E isso é interessante, até porque se por acaso o desenvolvedor fez um erro e você quer comparar o que é que estava na versão anterior e saber o que é que pode ter sido quebrado, quer dizer, que bugs é que podem ter sido digamos, adicionados, é possível comparar, ver o que é que foi alterado, ver linha a linha, e entre qualquer versão, quer dizer, um arquivo num repositório CVS pode ter várias versões sucessivas e é possível, com comandos próprios, comparar as versões. Inclusive, tem um comando até no CVS que até achei bastante interessante, chamado Annotate, que mostra linha a linha quem foi o responsável pela última alteração daquela linha. Então mostra a linha, não só a linha, o responsável, mas também a data e o número da versão do arquivo. Que ele só vai guardar as alterações feitas nas linhas correspondentes. O CVS também guarda alterações em arquivos binários. Mas como não existe o conceito de linha num arquivo binário, cada vez que você atualiza um arquivo binário, praticamente ele agrega todo o arquivo. Não é esse conceito de só guardar as alterações. Uma outra coisa também eu achei interessante mencionar é que existe um ambiente de produção, normalmente aquele que tem todos os arquivos instalados para o usuário acessar o site em si. E a parte disso poderão existir vários ambientes paralelos, um desenvolvimento, cada desenvolvedor pode ter a sua máquina de teste onde está experimentando o projeto e isso pode existir paralelamente. Cada pessoa que está trabalhando no projeto pode ter a sua cópia de desenvolvimento. Portanto, o mesmo projeto pode existir em diferentes instalações, inclusive com detalhes de configuração ajustados, conforme coisas específicas do ambiente de trabalho de cada um. Para além disso, um site pode ter um ambiente de administração, que na verdade é um outro site, que normalmente fica longe dos olhos do público, e que no caso do PHP esse ambiente já existe, quem já está dentro do desenvolvimento já sabe que existe, já teve acesso, em que se mostram várias coisas do interesse do projeto que por algum motivo não interessa divulgar a todo mundo, inclusive controles sobre atualização sobre o que está em ambiente de produção, ambiente de teste, atualizações de banco de dados e tudo mais. Um outro aspecto que eu gostaria de detalhar são os arquivos de configuração. Eu falei que diversos ambientes podem existir para o mesmo projeto e ter configurações ajustadas conforme as especificidades. Então, existem arquivos de configuração que eles apareceram ali sendo carregados na forma de classes que são carregadas com o comando require. Em alguns casos, as pessoas até podem usar arquivos ini ou arquivos noutros formatos, mas ao longo da minha experiência como desenvolvedor de PHP, eu cheguei à conclusão que o melhor é ter uma classe
só para definir opções, com variáveis já com valores pré-definidos, e que é carregado com o comando require, logo no princípio do script de web. A grande vantagem disso é que beneficia do cache de compilação do PHP. Como sabe, o PHP, quando é executado cada script, existe uma compilação prévia, e se você usar extensões de cache PHP, tipo Turk mmCache, ou APC, ou Zencache, ou Zenaccelerator, não sei exatamente qual é o nome que estão dando hoje, ou outros que existem, seja código aberto ou comerciais. Se eu estiver carregando as opções a partir de um código PHP, eu vou beneficiar dessa compilação do código PHP. Se eu estivesse carregando um arquivo.ini, ia ter sempre um processamento do arquivo que atrasaria um pouco o carregamento de cada script, e isso, então, chegar à conclusão que não seria tão vantajoso. Como eu falei, essas opções são divididas em classes que têm valores iniciais pré-definidos para o ambiente de produção. Significa que para quem tiver ambiente de desenvolvimento de teste, poderá alterar esses valores, mas na hora de instalar, atualizar o site para ambiente de produção, já esses valores já estarão certos. Um outro detalhe importante: os valores críticos ficam indefinidos por segurança. Quer dizer, você no código-fonte da classe das opções, por exemplo, arquivos, opções que tenham por exemplo, a string de conexão que tem lá a senha do banco de dados. Isso não vai para o repositório, não vai ficar no valor inicial da classe, porque vai ficar tudo isso vai ficar no arquivo, no repositório CVS, quando não for, e fica lá. Então, alguém que tivesse um acesso ao repositório CVS já saberia qual seria a senha, ou outros dados críticos que não interessa revelar. Quer dizer, os dados, a informação sensível que só interessa para o ambiente de produção deve estar restrita aí. Quer dizer, o pessoal todo que está aqui trabalhando no projeto, todo mundo está trabalhando com o projeto, mas ninguém está sabendo qual é a senha do banco de dados, porque ela só está definida dentro do servidor web. Para alterar os valores iniciais das classes que estão nas variáveis das opções da classe de configuração, isso pode ser definido num script à parte, que é carregado a partir de uma função de inicialização da classe de configuração. E esse script, ele, por exemplo, dentro da função de inicializar, ele vai ter, vai fazer um include, require, né, desse script à parte, e vai alterar os tais valores críticos, né, que eles ficaram indefinidos, ou alterar valores de opções que seriam diferentes em ambiente de desenvolvimento. Vamos aqui ver um exemplo da classe de configuração de opções. Esses arquivos que eu vou mostrar também são do tal projeto de sistema de notícias do projeto de exemplo do MetaStorage. Então tem aqui uma classe de opções, tem algumas variáveis aqui, o caminho de opção. Eu já vou explicar as mais importantes, não vou explicar todas, porque são opções que são específicas da aplicação em si. E depois tem as várias variáveis, como vemos aqui. Depois tem
a tal função de inicialização. Esta classe só tem essa função. Poderá ter outras se for necessário, mas no caso tenho verificado que isso é necessário. Então o que ele faz aqui? Ele vai pegar no caminho da aplicação, né? E vai ver um diretório onde está um arquivo de configuração. Ele vai fazer include desse arquivo de opções aqui. E o que é que tem nesse arquivo de opções? Nesse arquivo de opções simplesmente tem alguns comandos que alteram as variáveis da classe de opções. Por exemplo, a string de conexão. Esta aqui é uma string de conexão para acessar um banco de dados com a API de acesso ao banco de dados. No caso, nesse projeto daqui seria Metabase, mas poderia ser outro. E é uma string de conexão que quem já trabalhou com bancos, com APIs de abstração de acesso ao banco de dados, é muito parecido com o URL, que tipo é MySQL, depois o usuário, senha, o host e o banco de dados. Pronto, isso era só dar um exemplo de um valor que é crítico, que é alterado pelo script local de opções. Vou só mencionar algumas opções importantes que normalmente todos os projetos vão ter. Um deles é o caminho da aplicação. O que é isso, o caminho da aplicação? Na verdade não é bem uma opção, é um valor. Por exemplo, quando você está no script web, que está no diretório web, eu a seguir vou mostrar uma proposta de estrutura de diretórios do projeto. Quando você está num determinado script web, você precisa saber qual é o diretório raiz do projeto. Por quê? Porque não convém ter caminhos absolutos ali. Porque de repente, se você mudar de servidor, mudar de instalação, vai ter que ficar mexendo em muitos arquivos. Então, em cada script web, eu vou ter uma inicialização que vai alterar esse valor daqui. Então, em todo lugar que seja preciso acessar arquivos dentro da árvore de diretórios do projeto, vai existir um acesso a essa variável de opções, de um objeto, vai ser criado um objeto, vai ser inicializado, vai ser carregado, vai ser inicializado esse caminho daqui. Eu vou mostrar aqui, talvez para ficar mais claro. Aqui no princípio, tem todos os includes, mas aqui no princípio eu carrego um objeto da classe de opções, que ela foi incluída aqui, e depois eu inicializo com esse valor desta constante que eu defini aqui em cima. Esse ponto é o diretório pai. Significa que a raiz da árvore de diretórios do projeto está em relação ao arquivo que está sendo, a esse script web, é o diretório pai. Então depois eu chamo a função de inicializar, e a partir daí ele continua o script web inicializando o objeto classe de uso e passando uma referência para o objeto de opções para dentro para uma variável da classe de caso de uso. E depois continua. Mas voltando às opções importantes,
Esta application path na verdade, não é uma opção, mas é um valor que é inicializado em cada script web. E sempre que tem acesso a bancos de dados, é preciso dar toda a identificação do banco de dados que se pretende acessar. Em muitas aplicações há a tendência para separar em usuário, senha, ter variáveis separadas. Mas é muito mais cómodo, que eu tenho verificado que é muito mais cómodo ter uma variável só que já define tudo. E essa é a tal string de conexão que normalmente vai ficar armazenada nessa opção Database Connection. Aqui. E o seu valor normalmente é algo parecido com um URL. Não é bem um URL de acessar a internet, mas o formato é esse daqui. Isto é no caso da API do banco de dados ser um metabase. Outros APIs de acesso a banco de dados, não só de PHP, mas por exemplo de Java, JDBC também é uma string de conexão idêntica. E por fim também queria falar uma outra opção que interessa mais para quem está testando projetos. Em geral, um projeto que está sendo testado, convém saber o que ele está fazendo. Se ele acessa o banco de dados, convém mostrar, convém ver se as consultas ao banco de dados estão sendo feitas, o que elas estão fazendo, para verificar se está tudo certo. É legal para o desenvolvedor até ver isso na tela, na própria página do caso de uso que está sendo executado. Claro que isso não interessa mostrar quando o servidor está para um ambiente de produção, porque isso não interessa mostrar para os usuários. Então existe uma opção aqui com o nome debug, que ela determina se vai haver geração de informação para a depuração, que seria para você ficar verificando se aquilo que está sendo feito corresponde àquilo que se pretende. Ela está ligada para ambiente de desenvolvimento e de teste, que a gente só vai ver, só vão ser geradas informações para depuração só no ambiente de desenvolvimento e teste, e vai ficar desligada no ambiente de produção. Não interessa mostrar para o usuário em produção o que é que está acontecendo. É só mais para auxiliar no desenvolvimento. Uma outra coisa que eu achei importante mencionar nessa palestra, uma vez que o projeto vai ser desenvolvido por várias pessoas que vão estar enviando arquivos para o repositório CVS, é que o CVS é bom, é útil, mas requer uma certa disciplina. Então eu gostaria de mencionar algumas regras importantes para que todos, na altura de contribuir, observassem para participar de forma adequada. Uma das regras mais importantes é que todos os arquivos devem ter uma descrição. Essa descrição pode ser de poucas palavras, mas o importante é que diga o que o arquivo significa dentro de cada projeto. Pode ser numa língua qualquer, desde que todos entendam, não precisa ser em inglês, pode ser em português, desde que todos estejam no projeto e entendam. Isso é que é o importante. Uma outra regra para quem está mexendo com arquivos binários, nomeadamente quem mexe com imagens ou outro tipo de arquivos que não são de texto, é que na hora de adicionar elas devem ser marcados como arquivos binários. Se por acaso não adicionar como arquivos binários, mais tarde isso pode ser corrigido, mas pode ser que o arquivo que esteja no repositório já esteja corrompido, porque diferenças de quebra de linha entre o sistema do cliente, que o usuário está usando Windows e o servidor é Linux, a conversão de quebra de linha é diferente e pode corromper o arquivo. Então, na hora de adicionar arquivo, se o arquivo é binário, deve ser marcado como tal. Uma outra regra também muito importante é que todas as alterações feitas nos arquivos devem ser descritas tal qual como o propósito dos arquivos
é descrito quando são adicionados. Se você adicionou, estou corrigindo um bug, estou corrigindo o bug X, não precisa de entrar em muitos detalhes, mas se fizer várias alterações na mesma versão que está sendo atualizada, deve ser adicionada uma descrição das alterações. Uma alteração por linha é suficiente. Não precisa, desde que fique claro, o importante é que tudo que foi alterado se fique documentado. Agora, uma convenção que eu acho que é bom, até porque diferentes pessoas por vezes têm estilos diferentes de programação, uns gostam de inventar com tab, outro com espaço, um quer a chaveta em cima, outro a chaveta em baixo. Eu acho que para não haver briga, o melhor é quem adicionou o código usa lá o estilo que pretender. Eu não quero nem propor a entrar na briga de qual é o melhor estilo que existe, porque não é uma briga sem fim. Mas o que eu recomendo é que se preserve o estilo original. Se alguém adicionou umas linhas que abre a chaveta embaixo, você não vai alterar essas linhas se não tem nada para... Não fica reformatando o código dos outros, que os outros adicionaram. Se você vai adicionar linhas novas, aí tudo bem, você usa a sua convenção. Pode até ficar inconsistente, o mesmo arquivo ficar com diferentes estilos, mas é preferível assim do que estar fomentando brigas, às vezes por motivos menores. Uma outra convenção que eu recomendo é: tudo que for modificado tem um propósito. Tipo, vai adicionar alguma função, vai corrigir um bug, vai fazer alguma coisa. Mas, por exemplo, não se façam alterações que não corrigem nenhuma funcionalidade. Por exemplo, eu troquei o tal pelo espaço. Quer dizer, para além de já estar quebrando a regra anterior, não está adicionando nada. E só está complicando. Então, se você está fazendo várias alterações no arquivo, só faça as alterações nas linhas pertinentes. Não fique alterando as linhas que não estão alterando nada. E isso vale essencialmente com a regra que eu falei anterior, de respeitar o estilo original. Por fim, eu queria mostrar uma estrutura de diretórios que essencialmente é uma proposta. Na verdade, na prática ela já está sendo implementada no projeto do próprio PHP, mas se vocês quiserem usar uma estrutura de diretórios em outros projetos que não tenham nada a ver, podem usar isto que eu estou propondo, mas se quiserem usar uma diferente, não tem nenhum problema. Isto é meramente uma sugestão. Então, começando pelo caminho da aplicação, que vai estar num diretório arbitrário, não necessariamente definido. Vamos ter vários subdiretórios por baixo. Um deles é das classes de implementação de casos de uso, aquelas classes que eu expliquei. E vai ficar no diretório Use Cases. Como eu mencionei, essa é a convenção que já está sendo seguida no atual repositório do site e projetos associados ao próprio PHP. Depois ter um diretório web, que esse diretório talvez seja o mais importante, porque esse é onde vão ter todos os scripts da web que eu mencionei antes, e ele vai estar abaixo da raiz, não vai estar na raiz do projeto. Por que estar abaixo? Porque nada do que está nada que pertence às páginas acessíveis deve estar acessível ao usuário. Quer dizer, o usuário não vai ter nunca acesso a código. Então, digamos, o document root seria por exemplo, no caso da configuração do Apache, o document root para esse domínio do site deve apontar para o diretório web. E dentro desse diretório web poderão ter vários subdiretórios conforme as necessidades, por exemplo, um diretório de imagens, um diretório de arquivos CSS, eventualmente outros diretórios que eu não pus aqui, porque isto é só um exemplo. Cada projeto poderá ter necessidade de mais subdiretórios debaixo da árvore
de arquivos acessíveis através da web. Um outro diretório que eventualmente poderá existir será de templates. Templates não são necessariamente arquivos de HTML ou arquivos status, poderão também ser classes que têm uma API que vai gerar páginas. Então, tudo que é arquivo com esse propósito de definir aspectos da apresentação ficaria debaixo desse arquivo de template, desse diretório de templates. Um outro diretório que importa principalmente em projetos que estão usando classes e componentes prontos que tiveram origem fora do projeto, sei lá, classes para todo tipo de propósito, seria o diretório componentes. Os arquivos de configuração que eu mencionei há pouco ficariam dentro desse diretório configuration. Se o site estiver sendo mostrado em vários idiomas, todos os arquivos que servem para adaptar a cada idioma deverão ficar debaixo desse diretório local. Todos os scripts de instalação, instalação de banco de dados, instalação de outros recursos que possam ser necessários, vão ficar debaixo do diretório setup. Todos os scripts de manutenção que sejam necessários, por exemplo, é necessário fazer uma varredura e limpar arquivos temporários de x em x horas, ou uma vez por dia, assim uma coisa. Será, por exemplo, em um ambiente Linux, podia-se usar um script cron, um programa invocado através do cron, que executaria um script que faria isso, tipo, vai enviar a newsletter toda a semana. Então, todos os scripts que vão fazer isso, eles não são scripts acessíveis através da web. E inclusive, se são executados, por exemplo, a partir do cron, nem é necessário que fiquem disponíveis aí. Então, ficariam debaixo do diretório back-end. Os arquivos de registro de ocorrência, os tais logs, ficariam então nesse diretório de logs. Por fim, vou só recomendar aqui alguns livros que eu trouxe comigo, que seria interessante para quem está aprendendo. Um deles é esse daqui, do José Carlos Cordeiro, gerenciando projetos de desenvolvimento de software. O José Carlos Cordeiro trabalha numa empresa chamada Compograph, e eu trabalhei nessa empresa durante uns meses, há uns anos atrás, e eu achei... Eu estava escrevendo esse livro na altura, e este livro já é a segunda edição. Ele cobre aspectos interessantes de tudo isso que eu falei, desde Rational Unified Process, o UML e tudo mais. Está aqui o ISBN, quem quiser procurar, num site de compra de livros, ou onde quiser. Um outro livro também que me ajudou bastante a aprender tudo sobre casos de uso, como os aplicar na prática, como os implementar na prática. Não é um livro sobre nenhuma linguagem de programação em particular. É um livro de teoria. E esse Applying Use Cases, que vocês também podem procurar para aquele ISBN. Eu também falei aqui em diagramas UML, e recomendo esse livro. Existem muitos livros do UML, esse nem sequer é em português. Então, esse é só um exemplo. Eventualmente existem até livros talvez melhores para quem prefere em inglês. E por fim, eu gostaria também de recomendar uma documentação que na verdade não é um livro, que é a tal aplicação que eu mencionei antes, que é um sistema muito simples de publicação de notícias, que tem
aplicada toda esta abordagem do uso de mapeamento de casos de uso em classes e scripts web em PHP, que eu gostaria de recomendar que vocês lessem. Está nesse URL. Como esse documento está associado ao projeto MetaStorage, porque ele usa código gerado por MetaStorage, não para a parte de casos de uso, mas mais para a parte de geração de mapeamento de objetos, mapeamento de objeto relacional. Essa documentação está ali. Mas eu falo toda sobre esta abordagem de mapeamento de casos de uso. E acho que, para complementar tudo que foi falado aqui, acho que pode ser uma boa fonte de informação, porque tem diagramas, tem as coisas explicadas com mais exemplos, inclusive exemplos de diagramas UML e tudo mais. E pronto, essencialmente esta palestra era isso daqui. Não sei se alguém tem algumas perguntas assim relevantes a fazer. Fala aí. Você quer chegar mais à frente? É para se ouvir melhor. Eu queria que você definisse o que é componente dentro da metodologia de implementação que você propôs, porque esse modelo é utilizado em vários sistemas, até sistemas livres que tem na web, e eles não seguem uma regra em geral para componentes, tanto como módulo e subsistema. É mais ou menos se são parecidos, quais as diferenças. Você tem mais perguntas ou eu respondo já essa? Não, só mais uma. Só para completar. Queria que você falasse sobre as vantagens de unit test, se entra dentro da sua metodologia, e sobre XP, Extended Program, se também entra nessa parte da sua metodologia. Pronto. Sua primeira pergunta a definição para componente. Então, componente, a palavra em si não especifica nada. Componente é apenas uma parte de algo. E quando eu falei no início em componentes de regras de negócio, eu estava referindo às classes de casos de uso. Claro que as classes de casos de uso não fazem tudo, porque precisam do script web para serem inicializadas e invocadas, mas componente essencialmente é isso. O ideal num componente é que ele tenha uma API pré-definida, que é o tal interface, aquelas 3 funções públicas e tal, de inicialização, processamento e geração de resultados. É bom que tenha essa API definida. Não existem componentes para todo tipo de aplicações. Mas quando você fala um componente para agregar algo ali, por exemplo, componente de caso de uso, é o componente que implementa aquela API ali, segundo esta metodologia que eu defini. Agora, existem componentes para diversos tipos de fins. Se você quiser, por exemplo, um componente, você tem um pacote de abstração de acesso a banco de dados. Os drivers são componentes. O driver para MySQL, para Oracle. Cada um desses é um componente. E todos eles implementam uma API fixa. Portanto, essencialmente a definição de componente, uma definição consistente, seria algo que faz parte de um todo, mas que tem uma forma definida, esperada. Outra pergunta era de unit tests. Sobre unit test eu não falei muito aqui, porque, bem, na verdade unit test é uma coisa muito boa na teoria, mas na prática as pessoas não gostam muito de fazer, porque não é a coisa mais excitante no desenvolvimento web. Mas, por outro lado, é importante no controle de qualidade. O que seria um script de unit test? Seria algo que testa uma funcionalidade e compara o resultado de uma determinada invocação com uma saída esperada. Se você fizer uma atualização a esse componente que eventualmente você está testando, se você alterar, acrescentar um bug e tal, ele vai gerar uma saída diferente do esperado. Então é preciso saber se as saídas
que é diferente do esperado, é uma saída válida, que corresponde a uma coisa que você está adicionando ao componente, ou se seria uma coisa, ou se seria um bug que você esteve adicionando. Então, eu não falei muito sobre isso, porque praticamente teria uma palestra só sobre esse assunto, mas eu acho importante. Mas eu também, assim, como o projeto do próprio PHP essencialmente são de esforços voluntários, quer dizer, é bom que as pessoas gerem esses scripts de unit test, né? Existem frameworks que auxiliam e reduzem o trabalho de gerar scripts de teste, mas dá sempre um trabalho que pronto, não é o mais excitante e as pessoas acabam até se desmotivando de fazer. Então eu não dei muita ênfase aí, se bem que no princípio eu falei que os analistas têm a responsabilidade de gerar testes que comprovam que realmente aquilo que é esperado é o que foi especificado, quer dizer, aquilo que resultou é o que foi especificado. Isso seria importante. Isso também tem a ver com a que você falou em XP, falando de metodologias ágeis. Falei aqui muito em metodologias ágeis, falei o que tem a ver com boas práticas. Usar o CVS é uma forma de cumprir aquilo que se propõe às metodologias ágeis. Por quê? Porque você, apesar de eu não ter mostrado isso na prática, quando você alterar algo que está no CVS, se você, por exemplo, gerar um e-mail, vai notificar todo mundo no projeto a dizer que foi alterado um arquivo X, todo mundo vai ter acesso, vai ter ali na cara as linhas que foram alteradas, e é uma coisa que no momento não está implementada no repositório de CVS do próprio PHP, mas eu pretendo agregar dentro de algum tempo, que é mandar o tal e-mail. Você alterou um arquivo do código-fonte, mandar um e-mail para uma lista X de pessoas envolvidas e o que é que você alterou. As pessoas vêm e fazem o tal peer review, que é a avaliação dos pares. Muitas vezes quando fala-se em metodologias ágeis, XP, se fala em pares, mas os envolvidos nos projetos até podem ser mais que 2 e não precisam trabalhar necessariamente aos pares. Desde que haja essa avaliação do trabalho de cada um, que permita detectar bugs e de forma prematura, ou pelo menos de forma mais rápida possível, isso já é um valor agregado por se usar uma metodologia ágil. Eu não sei se tinha mais alguma coisa. Então, mais alguma questão? Pronto, então, obrigado a todos e espero que todos teremos proveito desta palestra daqui para diante nos próximos projetos do próprio PHP. Obrigado.